Olá, estimados alunos do curso de Pedagogia. Vamos dar início a mais uma disciplina, a disciplina de leitura e produção de textos. Eu sou a professora Ivaneide Fernandes, sou formada em Pedagogia na Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Sou também formada em Letras e Espanhol pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Sou especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Sou especialista também em Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica e Administração. Estou cursando pós-graduação em Neuropsicopedagogia e também sou terapeuta holística formada pelo Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos abordar as tipologias textuais, ou seja, os tipos de textos. Tipo textual é um conceito que se refere às estruturas linguísticas dos textos, ou seja, define a predominância de expressões e estruturas sintáticas presentes, os elementos que caracterizam e permanecem em cada tipo, além de indicar o objetivo comunicativo de cada um desses tipos de textos. Os principais tipos textuais que circulam no nosso meio social são os textos narrativos, descritivos, dissertativos, expositivos e injuntivos. Vamos conhecer melhor cada um desses tipos de textos, começando com o texto narrativo. Os textos narrativos se caracterizam pela narração de acontecimentos, fatos. Esses fatos e acontecimentos podem ser verídicos ou fictícios e narrados em ordem cronológica ou psicológica. Como elementos narrativos, nós destacamos o espaço, o tempo, o enredo, os personagens que podem ser principais e secundários, o narrador, que pode ser um narrador protagonista ou simplesmente observador, o modo, o motivo e o resultado. Os textos narrativos, eles apresentam a seguinte estrutura que eu vou apresentar agora. Então, todo texto narrativo tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho, ok? Os textos narrativos, eles costumam ser construídos conforme os seguintes elementos textuais, como eu já falei anteriormente. Então, tem que ter um espaço, tem que ter tempo, enredo, personagens, narrador, modo, motivo e resultado, ok? Vou trazer alguns exemplos de textos narrativos, ou seja, de gêneros textuais que fazem parte desta tipologia. Por exemplo, uma notícia, uma biografia, uma autobiografia, um conto, um romance, filme, teatro, novela, lenda, fábula, anedota. Todos esses gêneros textuais fazem parte do tipo narrativo. Vamos ver agora o texto descritivo. O que é um texto descritivo? Então, essa tipologia textual tem como finalidade a descrição de algo, alguém, de uma paisagem, de uma sensação e até mesmo de um sentimento. Ele intenciona transmitir ao leitor as características básicas, minuciosas de algo
e funciona como uma espécie de fotografia. Ou seja, a pessoa que vai escrever um texto descritivo, ele tem que repassar o que ele está descrevendo dentro de uma riqueza de detalhes para que o leitor, a pessoa que está lendo, possa formatar, possa imaginar esta situação, esta imagem, essa pessoa ou até mesmo essa sensação. Então, os textos descritivos, eles vão utilizar uma riqueza de detalhes e também a presença de adjetivos, ou seja, características, qualidades. Então, são elementos que não podem faltar num texto descritivo. Alguns exemplos desses textos, nós temos a lista de compras, anúncios de classificados, currículos e resenha. Vamos agora ver os textos dissertativos. Bem, os textos dissertativos são aqueles textos que são mais solicitados, mais exigidos nas provas de concurso, nas provas de vestibulares, no Enem, ok? Então, o texto dissertativo, ele apresenta como característica os seguintes elementos. Presença de um tema, isto é, o que será abordado no texto. Obviamente, você vai falar de algum assunto, de algum tema. Outro elemento importante, o uso de informações a fim de expor ao leitor as principais ideias acerca daquele tema, daquela temática. Predominância da norma culta da nossa língua e uso de linguagem clara e concisa, ou seja, você não pode ficar enchendo linguiça, vamos dizer assim. Você tem que ter uma linguagem objetiva, clara e concisa. Outro elemento também importante é a construção do texto, tendo como base a função referencial da linguagem. Os tipos de textos dissertativos são dois, ou seja, nós podemos dissertar de forma expositiva ou dissertar de forma argumentativa. Quando eu vou fazer um texto dissertativo expositivo, eu vou focar na exposição de alguma ideia, de algum fato, tema ou assunto. E nesse caso, não há necessidade de eu persuadir o leitor, de eu convencer o leitor, ok? Ao contrário, quando eu faço um texto dissertativo argumentativo, o meu principal objetivo é convencer o leitor, é persuadir o leitor. Portanto, eu tenho que usar bastante argumentos e justificativas para que eu possa atingir o meu objetivo, que é de convencimento, de persuasão do leitor. Exemplos de textos dissertativos eu posso trazer como todos os trabalhos de conclusão de curso, monografia, tese, artigo, projeto, artigo científico, conferência. Então, todos esses trabalhos que nós conhecemos como TCC, trabalho de conclusão de curso, são exemplos de textos dissertativos. Vamos agora trazer os textos expositivos. Então, os textos expositivos, eles são utilizados para introduzir, discutir ou explicar um determinado assunto. Ele é muito comum em contextos acadêmicos e escolares, ou seja, nas universidades e nas escolas, como em aulas, palestras, entrevistas, seminários, defesas de dissertações, congressos e etc. Exemplos de textos expositivos. Nós temos verbete de dicionário, enciclopédia, entrevista, palestras e conferências.
Vamos trazer agora os textos injuntivos. Quais são as características desse tipo de texto? É um tipo de texto que contém instruções ou explica como fazer alguma coisa, como fazer algo. São exemplos de texto injuntivo: as receitas culinárias, as bulas de remédio, os manuais de instruções, editais e propagandas. Como eu falei, a função do texto injuntivo é explicar algo ao leitor, em vez de apenas fornecer informações. Esse tipo de texto transmite conhecimento de forma objetiva e assim incentiva o leitor a agir conforme a instrução que está sendo fornecida pelo texto, mas sem o objetivo de convencer o leitor por meio de argumentos. Exemplos desse tipo de texto, como eu já falei, são as receitas culinárias, mensagem religiosa doutrinária, manuais de instruções, manuais de montagem de aparelhos, textos de orientação comportamental. Então, foram esses os 5 tipos de textos que eu trouxe para vocês hoje. Só relembrando, esses 5 tipos textuais são os mais utilizados no nosso meio social: textos narrativos, textos descritivos, dissertativos, expositivos e injuntivos. Qual a diferença do tipo de texto para os gêneros textuais? É a mesma coisa? Não. Então, os tipos textuais, eles definem as características estruturais e gramaticais dos textos, ou seja, definem as estruturas sintáticas mais utilizadas, as classes de palavra com maior evidência, os elementos que compõem os tipos e o objetivo linguístico de cada categoria, o que cada tipo deseja expressar ao seu leitor. Então, repetindo, são os textos, os tipos de textos são narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. Já os gêneros textuais, eles definem a forma de agir no mundo por meio dos textos, ou seja, caracterizam os modelos convencionalmente aceitos para exercer algum tipo de ação social. Os gêneros textuais, eles têm uma funcionalidade, uma intencionalidade dentro do nosso meio social. E eles se utilizam dos tipos textuais para se fazerem acontecer no nosso meio. Desse modo, definem o contexto de uso, o tipo de interlocutor, a função social, os tipos de linguagem e etc. Então, vou trazer agora alguns exemplos de gêneros textuais. Por exemplo, uma carta de solicitação, uma carta pessoal, uma ata, uma publicidade, uma notícia, uma reportagem, uma fábula, um mito, uma piada. Tudo isso são gêneros textuais, que são diferentes dos tipos textuais. Ok? Então era isso, meus queridos alunos. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula, se Deus quiser.